Eu disse selecionadíssimo porque não é qualquer um que vem jantar na sua casa e ainda por cima pode opinar sobre todos os assuntos. Mas esses meus convidados sempre podem, principalmente os que vieram hoje. E o tema da nossa conversa vai envolver os bastidores da nossa vida. Sabe quando você leva a fama por ter feito algo, mas por trás de toda a história você só está pagando o pato? Cruel isso, né? Isso aqui, ó, o zero e vezeiro de tio Rony. Como resolver? Você, o inocente, acaba se tornando o vilão. Sempre acontece isso comigo. Ou vice-versa. Você já conhece bem isso, né, bonitinha? Eu conheço. Então essa conversa pode ser complicada. Então vamos deixar para esses dois bonitões fazerem as honras e tomarem a frente desse assunto. Olha que beleza. Olha quem eu recebo aqui, ó. Odilon Wagner, que já me disse agora em off que é sócio. E é sócio mesmo aqui do Todo Seu. E outro associado, também de muito tempo, que tem cadeira cativa aqui, meu queridíssimo amigo Paulo Goulart Filho. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Odilon. Nós somos sócios de carteirinha. Né? Sócio remido. É com remido. Paulinho está falando contigo em off também. 39 degraus. Não é degrau para burro, né? E conta a história de um sedutor, né? Que é interpretado pelo Danton Mello, né? Na verdade, esse é um... Que acaba pagando o pato, que é o... Pois é, literalmente. Pois é. É a morte de um agente secreto, uma coisa assim, isso né? é um filme do Hitchcock antigo para burro, branco e preto, lá no começo da carreira dele, um dos primeiros filmes que ele fez. E é um filme de ação, suspense, thriller e tal. E na verdade é isso, a história de ele conhece uma mulher, essa mulher é assassinada no apartamento dele. Olha lá algumas cenas da peça. E daí esse cara, ele tem que se virar, sair fora, porque acaba caindo nas costas dele esse assassinato. E ele vai atrás tentando descobrir quem é essa mulher, o que aconteceu. E daí a gente vai fazendo todos os personagens por onde esse cara passa. 30 personagens? Isso é uma porção. Sei lá, o Henrique Streuter e a Rosanne Mulholland fazemos todos os outros personagens por onde ele passa. Então é policial, é vendedor, é homem, é mulher, é velho, é uma bagunça. E aí tem muito teatro físico, tá vendo? Isso ali é um trem, a gente tá dentro de um trem. Só que o trem ele é todo teatral. Então tem um trabalho de corpo, ali a gente tá trocando de personagem o tempo todo. Coloca o chapéu é um, tira o chapéu é outro. E é muito engraçado. E ele tem um lado de cinema também, então é cinema no teatro. É muito gostoso fazer. E muito divertido. E os caras, não sei que ideia que foi, os caras devem ter visto o filme. E falou, vamos fazer esse negócio do teatro? Falei, você tá maluco? E acabou dando certo, porque a gente usa a magia teatral, a imaginação, e as pessoas embarcam nessa história. Então o trem, você não precisa ter o trem de verdade, basta você chacoalhar que você está no trem. O carro, é todo trabalho de corpo, tem um trabalho físico muito legal. E as pessoas embarcam nessa brincadeira de uma maneira fantástica. O teatro tem essa beleza, né? Ele acho que é uma das únicas artes dessa magia que permite tudo. E se você faz com convicção, a plateia embarca, tudo muda, é uma convenção. Você estabelece a convenção, faz e o público embarca. Não tem... Só no teatro você pode fazer isso. É verdade. Olha, 39 degraus está em cartaz até o dia 25 de agosto, é isso? Corre! Está lá no Sérgio Cardoso, corre, que daqui a pouco você não vai encontrar mais ingresso. Bom, o Sérgio Cardoso fica aqui você sabe, na Rui Barbosa, número 153, né? Esses números aqui a gente sabe onde é que é. E é um dos teatros mais lindos da nossa cidade. Beleza, uma beleza. Está reformado, está lindo. Tá. E é popular, quer dizer, R$40 a inteira e 20 a meia. Baratinho assim? Então, poxa. 20 a meia. Tá. R$20, acho que... Olha, está aqui na Bela Vista, se você quiser, bexiga para você. Rui Barbosa 153, o Teatro Sérgio Cardoso, reformado, lindo como sempre foi, mas agora melhor ainda. As sessões, horários absolutamente nobres. Sextas, 21h30. Sábados, 21 horas e domingos, às 20 horas. Está dado o recado. Perfeitamente. Odilon, você tem um mega sucesso, uma peça que você produziu e dirigiu. Lançamos aqui em agosto do ano passado. Foi. Quer dizer, um ano de absoluto... Como fazer sexo a vida toda com a mesma pessoa? Um ano. Como ter sexo a vida toda com a mesma pessoa, claro, porque sexo com qualquer um tem. Eu quero ver ter com a mesma pessoa. É verdade. Não é? Ai. E ano que vem você está preparando a última sessão.
Última sessão. Só com atores acima dos 75 anos. Meu Deus do céu. Abaixo dos 75 é muito jovem, não pode entrar. Como é que esse projeto conta? A família Goulart, eu espero que esteja comigo lá. Acho que eles estão, dá para fazer, né? 80 já tá bom, né? Nós fizemos, inclusive, uma leitura dessa peça que Paulo e Nicetti fizeram agora, em junho. Ah, foi? Porque a minha ideia são atores do calibre de Paulo e Nicetti. Tem Beatriz Segal-Leu também, Etty Fraser, Miriam Meller. Só esses atores maravilhosos. Já pensou que maravilha? Aquele clichêzão, né? Monstros sagrados. Né? E a ideia justamente dessa peça é justamente isso. É um tema que sempre me apaixonou, um texto meu, que sempre me apaixonou, que é os valores da maturidade. Porque a nossa sociedade ocidental aqui... Execra a idade. Velho, né? Aquela história, de 50 anos o cara não tem mais mercado de trabalho. Quando ele está no auge do conhecimento, da potencialidade dele, ele é colocado de lado. No Oriente ele é sábio, ele vira sábio. Endeusado e tal. No Japão, então, principalmente, né? Essa coisa e principalmente com a vida... a qualidade de vida melhorando da gente, né? A expectativa de vida aumentando cada vez mais, a gente vê hoje aí profissionais, artistas, 70, 80 anos, está aqui a família Goulart, no auge da sua potencialidade. E, no entanto, a maturidade não é valorizada e o amor na maturidade, que é um dos temas dessa peça, também não é muito discutida na nossa sociedade. A peça é sobre isso, sobre valores da maturidade. É uma turma de amigos dessa faixa etária de 75 a 85 anos de idade, que não tem doença, não tem morte, não. É o contrário, está falando da vida que existe nesse período e do amor, o amor da maturidade. Porque cronologicamente, a nossa população, aliás, a população universal, está aumentando muito, né? Hoje em dia não há... Na minha época de garoto, as idades emblemáticas eram 30 anos para a mulher, 40 anos para o homem. Senhores. Não, senhores. Para mim são bebês. Né? Eu tenho 69. Nunca imaginei que eu pudesse chegar nessa idade. A gente falava para os nossos pais aos 50, 60, velhos. Verdade. Velhos, imagina. Verdade. E hoje a idade, a expectativa de vida cresceu muito. Então, esse é um tema que me apaixona e a gente vai começar a ensaiar agora no final deste ano, estaremos em janeiro. E outra coisa, em janeiro, né? E outra coisa, já se constituiu num grande mercado. Essa visão mercadológica tem que entrar para quem trabalha com comunicação, que é o nosso caso, e mercadologicamente é muito importante a terceira idade hoje. Eu digo como consumo mesmo. Como consumo. É incrível. Eu tô super. Eu não conheço a peça ainda, não vi, não li, mas estou super curioso para ver. A ideia é bacana. Porque eu convivo isso diariamente na minha família, né? Meus pais. Mas a referência. A energia da minha nacional, mãe. Sabe qual é a minha dificuldade com esse elenco? É fechar o elenco. Eles estão todos trabalhando. Que maravilha. 83, 84, 85 e eu não consigo fechar. Que maravilha. Ainda mais na nossa área, né? O ator, quanto mais velho, mais interessante fica. Agora, essa outra peça, o Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa, comemorando 1 ano de sucesso com a nossa queridíssima Tânia Bondesan. A gente está lá no Teatro Santo Agostinho, voltamos para lá. Voltaram para Santo Agostinho. Santo Agostinho, sucesso estrondoso. Eu convido todo mundo que quiser dar umas boas risadas com a gente lá. Mas é muito legal. Eu queria aproveitar também o ensejo e agradecer à Rede Globo Televisão por ter cedido o seu astro para que estivesse conosco hoje aqui. Com prazer. Obrigado, sempre. Querido. Bom, o tema de hoje é Pagando o Pato. Foi inspirado, inclusive, nesse serviço de vocês aí. Até porque, como em todas as profissões, no teatro, que nós vamos pegar mais pesado no teatro, é que as pessoas... Eu acho que é lá no teatro que as pessoas mais pagam o pato por aquilo que não fizeram. Eu vou tentar explicar isso. Vocês já se viram numa situação assim? Acontece qualquer coisa? Do tipo assim, em cena, os atores estão a 1000, em pleno clímax, de repente um esquece a fala. Aí você vai tentar consertar, encrenca tudo e todo mundo acha que o errado foi você. Isso acontece todo dia na profissão da gente. Pois o que faz? Deixa passar ou nos bastidores a verdade deve ser dita?
Ah, não. Essas coisas acontecem. A gente paga o pato perante o público, mas não acontece, não é proposital. Algumas vezes já aconteceram, a gente está em cena, comigo já aconteceu. A gente está em cena, eu não vou citar o nome do colega, porque não fica bem. Claro. A gente está em cena e o colega ou se machucou, comigo já aconteceu de se machucar. Era uma peça que a gente fazia lá no teatro universitário ainda. O ator cravava uma faca numa coisa de madeira, assim, e a mão escorregou e ele cortou a mão. Olá, obrigado. E ele cortou a mão e teve que sair correndo, fazer um breve... E a gente ficou em cena. Só que o texto era dele, a história era dele. E nós éramos coadjuvantes. E aí ficou inventando o texto, pagando um pato, e o público assim, olhando para a gente assim, hã? O que esses caras estão falando? Vocês estavam inventando. E aí, quando você não é nós ainda muito jovens naquela época, você não tem a tarimba, né? Hoje em dia, o que vocês botam de caco em texto é impressionante. Mas, por isso que é muito importante você ter um elenco, colegas que se dão muito bem. A gente fala que a coxia é tão ou mais importante do que o que acontece no palco. Quando você tem uma boa coxia, um elenco, colegas com sintonia que realmente se ajudam, é até um prazer você poder ajudar o seu colega. Exatamente. Sabe? Então, é muito importante você trabalhar com pessoas realmente que estejam na mesma sintonia sua. Isso que ele falou é importantíssimo, porque você pega em qualquer lugar, está na família, numa empresa, numa equipe, você tem harmonia, se você vê que tem um buraquinho lá, você vai lá e... Agora, se não tem harmonia, você fica quietinho na sua, puxa né? o tapetinho e deixa cair. Olha, eu vou tentar aqui ser mais ou menos delicado com essa coisa que eu falo agora, mas nesses grupos de teatro, principalmente os iniciantes, nós temos algumas figuras características, como, por exemplo, o diretor conceitual. Eu fui aprender isso há pouco tempo. Ele até tem boas ideias, tem sempre boas ideias, mas o elenco acaba sempre pagando pato por causa dessas invenções. Cenas constrangedoras. Por causa da lâmpada, que eu digo, lâmpada, esse é um diretor lâmpada. Agora, como agir se aquilo estiver indo longe demais? Olha, eu hoje já me considerando mais na maturidade, né? Você é um menino. Eu falo assim, olha, não, vamos lá, vamos conversar, você chama para conversar. A gente tem maneiras. Antigamente eu pagava muito pato, porque eu paguei muito pato na minha vida por falar demais, bocudo. A gente respondia, né? Você quer falar? Sem querer, naturalmente, ofender nada, mas você... Do processo, né? Sim, até claro. Mais efusivo, mais transparente, como eu sempre fui, aí você acaba pagando pato porque você fala coisas que as pessoas não agradam, aí você acaba ferindo suscetibilidades. Então, a gente aprende que isso, eu aprendi muito com Paulo Goulart, pai, que é um gentleman e um homem diplomata. É um cavalheiro? Aprendi muito com ele. Vamos devagar, você vai lá, devagar, você ouve, absorve, depois quando a coisa estiver um pouquinho mais, você vai lá e coloca. Tudo depende da hora e da maneira como você fala. Exatamente. Isso um ditado, né, na comunicação que é o seguinte, numa comunicação 90% é forma, 10% é conteúdo. A forma como você embala aquilo lá Mas é difícil, tem situações realmente que a gente tem que ter essa sabedoria para poder escapar, né? Porque às vezes você percebe que está entrando numa roubada em termos de concepção, não era o que você imaginava. Então a gente tem que ter muito jogo de cintura também para não bater de frente com o diretor, com colegas, com professores. Quando é o contrário, por exemplo, vamos dizer, você dirige um grupo e percebe que existem alguns atores que estão fora completamente do compasso e podem prejudicar o grupo todo, fazendo vocês pagarem o pato pelo fracasso do espetáculo. O que vocês fazem? Porque vocês dirigem, os dois. Pois é, o grande segredo é justamente você conseguir montar um elenco certo. A escalação, depois do texto, acho que a escalação é fundamental, porque se você erra no ator que você escolheu para o personagem, é difícil você reverter a situação. Aí sinto muito o diretor estar numa roubada, meu amigo, porque ele vai ter que achar um jeito, porque não adianta, o teatro é do ator. Não dá para você salvar. Sim, lógico, se o ator não segura, você não tem truque de câmera, não tem luz, não tem o diabo a quatro que vai salvar.
Então, o teatro, realmente, o ator tem que dar conta do recado. Eu acho que sempre voltamos ao mesmo ponto. Você, para fazer, os atores que estão em cena, é um trabalho de convencimento. O ator, se não está convencido daquilo que tem que fazer... Não vai convencer que não vai para frente. Sem dúvida. Você tem que fazer ele entender. E não é só dar a forma, aí, né? Aquela coisa da forma do conteúdo. Não adianta só dar uma forma para ele. Você tem esse processo de interiorização. Você tem que convencer... uma peça, digamos, um exemplo, uma peça extremamente romântica. E o diretor quer que a cena seja romântica. Isso aconteceu comigo. Queria que a cena fosse absolutamente romântica, sensível. Aí o ator que foi escolhido para fazer, um ator que não tem essa característica romântica, ele é mais assim, vamos dizer, despachadão, ele não tem essa sensibilidade que estava precisando para aquele momento. Como você fazer para ele convencer esse cara a ser romântico? É difícil, mas esses duelos permanentes, e a gente vai se enriquecendo dos dois lados, porque muitas vezes você quer ir numa direção e acaba sendo convencido que a outra é melhor. É um jogo o tempo todo. Isso é recorrente. E quando cria esse jogo entre diretor e ator, aí realmente a coisa cresce. Quando o jogo é criativo, é respeitoso. Primeiro, assim, e aberto dos dois lados. Primeiro, assim, o diretor tem que gostar de atores. E não pense que isso é uma coisa, mas isso é óbvio. Não é. Imaginei que fosse. Não é. Tem diretores que não gostam tanto de atores. Eles estão tão envolvidos no seu universo criativo, conceitual, como você falou, que o ator é mais um elemento daqueles que ele tem lá, cenário, figurino e ator. É o diretor lâmpada. Não é isso só. Muitas vezes são diretores que têm essa característica, mas o diretor tem, para conseguir o bom trabalho dos atores, ele tem que gostar dos atores. Ele tem que ser um psicólogo, verdade, ele tem que saber, saber como tirar o melhor daquela pessoa naquele momento, porque tem pessoas diferentes, né? Lógico, cada um não é só o physique de role, aquele cara tem a cara para aquele papel, não é isso. Né? Aí fica o óbvio. Esse é o óbvio. Fulano pode fazer outro, fulano vai fazer aquilo. Não é isso. Não é isso, claro. Você pode fazer o que você quiser sempre. Agora, nós que também trabalhamos com comunicação, sempre temos a figura dos patrocinadores, que muitas vezes fazem exigências. A gente sabe disso. Não vamos tapar o sol com a peneira, que não é. E você sabe que aquela ideia, na verdade, será melhor para a peça, mas eles querem tirar. Vale a pena brigar, tentar convencer? Never. Nunca. Em produção minha, espetáculo meu, nunca. Não. Eu acho isso um engano, você não acha, Paulo? Não, totalmente. Isso é um engano, é uma deformação que começou a existir no mercado por causa dos patrocínios, a gente necessitando cada vez mais do apoio dos patrocinadores e muitas vezes um produtor ou um produtor mais fragilizado naquele momento acaba por aceitar, para conseguir aquela verba, ele acaba por aceitar uma exigência do patrocinador. Isto é péssimo. Eu vou te dar um exemplo. Nessa nossa peça, Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa, nós fazemos uma brincadeira. A gente tem fotos da presidenta Dilma. A gente brinca com ela o tempo todo. Porque a nossa sexóloga na peça é búlgara. E o pai da presidenta Dilma é búlgara. Ele nasceu na Bulgária. Ela, portanto, é filha de búlgara. Então a gente brinca com algumas coisas, mas sempre muito respeitosamente. Ela vira quase um personagem da peça. Nós fomos fazer o espetáculo no outro dia no interior, numa prefeitura do PT, e a moça lá do teatro falou assim: o prefeito vem ver a peça. Eu falei: que bom, que ótimo. Mas vocês vão deixar essa coisa da Dilma? Vocês não vão tirar? Eu falei assim: como tirar? Isso faz parte da peça. Claro. Não dá para tirar. Eu falei: e não é nada ofensivo, né? É a mesma coisa que acontece com os patrocinadores. Dá para tirar isso porque... Não. O patrocinador escolhe um evento, uma peça, uma obra, né? A parte dele não é essa de fazer a direção, corta isso. Não é a parte dele. A gente, se fizer isso, a gente vai se dar muito mal sempre. Claro. É muito engraçado, ainda mais aqui no Brasil, né? Falando da nossa realidade, eu estou vendo uma inversão de valores complicada. Paulinho, cada vez pior. O patrocinador ele é fundamental, muito importante, mas ele tem a sua função, isso que o Odilon falou. E muitas vezes o patrocinador ele fica sendo a coisa mais importante do espetáculo, quando não é. Ele está fazendo uma ação de marketing dele
que ele vai receber, E né? se vai tem a sua mexer no texto, contrapartida. vai ficar pior para ele, Mas porque a ideia não é por aí, é que ele peraí. valorize Às vezes parece que eles estão fazendo favores para a gente, que nós, coitadinhos do teatro. Não, não é isso. A marca dele está ali, está sendo valorizada. Nós estamos dando uma contrapartida muito importante para ele. Então, ele tem que acreditar no projeto que ele está investindo. Além disso, como muitas peças são patrocinadas com leis de incentivo, Poxa, lei de incentivo significa o governo dá isenção fiscal para os patrocinadores patrocinarem, né, entrarem com recursos. Tantas leis. Então, além de tudo, eles têm esse estímulo. Eles têm esse estímulo para patrocinar, para proporcionar que os bens culturais circulem. Claro. Então não é o papel função é deles essa. dizer Claro isso é que bom ou não. Perfeito. Agora, o patrocinador pode, isto sim, eu acho que isso é o direito dele, está na mão dele a decisão de dizer assim, olha, nós patrocinamos mais música erudita, que é o nosso público, é mais isso aqui. Ok, nós patrocinamos música jovem, outro patrocina teatro, nós gostamos de dança, balé, circo, não importa. Ou fazemos um mix. Ok, ele pode definir uma linha de trabalho, mas não mexer no trabalho. Isso é inaceitável. Eu vou dizer uma coisa para você, honestamente. Eu pensei que eu sabia fazer um ad hoc bem feitinho. Eu vou ter que calar minha boca agora e você vai ter que passar essa receita para mim. Porque não é feito no leite, é feito no leite de Castanho do Pará. Eu nunca vi, é espetacular. Maravilhoso. Você é insuportável. E ainda tem sobremesa. Tem uma sobremesa. Uma coisa simples. Uma coisa simples que ele trouxe. O que é isso aí, Jorge? Aqui é uma sobremesa que nós gostaríamos de fazer uma referência a Minas Gerais com o café tradicional, onde os mineiros têm o hábito de passar no coador de pano tradicional. E nós resolvemos fazer essa homenagem a Minas com um vocábulo regional que é popopó. Popó. Popó, sabe isso, não? Popó? Se nós fôssemos fazer um café, nós talvez disséssemos, posso colocar o pó? E alguém responderia, pode pôr. Em mineirês diríamos, popó. É uma sobremesa aí à base de café que traz esse contexto da utilização do Você é mineiro? Eu sou baiano, sou de Salvador. E olha, sabe que ano que vem eu vou fazer o Lampião no cinema. Lampião. E tô rodando lá para cima já, indo conhecer os lugares e tal. Tô indo para Bahia agora, semana que vem. Mas aí ele é urbano demais, é Salvador. Mas eu não, soteropolitano. Nunca comi um ad hoc desse aí. Maravilhoso. Lá pra cima ainda não, viu? O nome dele é Popó mais. Jorge da Hora. Ele é chefe executivo do restaurante Engenho das Águas, que é do Senac, lá do Grande Hotel de São Pedro, né? Que na verdade é um hotel escola, Senac, eu acho a grande referência de enogastronomia aqui no nosso país. Obrigado, Jorge. É um prazer, mais uma vez, vir ao programa. E eu gostaria de fazer um convite a você. Esse cardápio é novo, acabou de ser inaugurado. E lá nós temos também um livro de ouro. E eu soube que você assinou o livro de ouro do Araucária, aqui em Campo do Jordão. Mas eu tenho casa lá, aí eu vivo lá no hotel. No hotel. E eu gostaria que você assinasse o nosso livro de ouro do restaurante Engenho das Águas. Com o maior prazer. É um prazer recebê-lo. Obrigado, e, por gentileza, assinar o livro aí, que é um livro que vai registrar esse momento. Obrigado, querido. Obrigado. E vocês também estão convidados. Com o maior prazer. Muito obrigado. E o meu agradecimento também vai para você, Paulinho, para você, Odilon. Muito sucesso nesse seu projeto novo, que eu acho sensacional. Vamos falar de novo dele aqui. Vamos levantar essa bola o mais alto possível, porque eu vou dizer uma coisa, claro, a gente tem, eu acho que a gente tem o dever de contribuir com a cultura nacional, sem dúvida alguma, mas se a gente puder unir também esse comprometimento com o social, que é o que você está fazendo nesse seu texto novo aí correr para o abraço, como se fala. Viva a maturidade. Viva, sucesso para você, Odilon, sucesso, Paulinho. Saúde. Beijo em casa, saúde e muito sucesso. Obrigado. Aí, Paulinho, chega aqui perto que a gente vai. Saúde. Deu. Chefe, saúde, parabéns. Sucesso para você também. Bom, criançada, o nosso programa acabou. Você sabe, toda segunda você tem a companhia do Goulart de Andrade, no Vem Comigo, que começa agora. E hoje ele vai desbravar a indústria da voz, imagina. Não perca, que é bem legal. Amanhã estou te esperando. Beijo. Bora provar aqui.